Bom dia, meu nome é Gabriel e eu vim aqui apresentar o trabalho de ciência sobre jogos eletrônicos, junto com o Miguel e o Augusto. Nós iremos falar sobre 7 temas, sendo que os 3 primeiros serão Miguel e os outros 4 serão eu apresentando. E o Augusto foi responsável pelas entrevistas do nosso grupo. Muito obrigado, espero que vocês gostem e que não liguem muito para a edição ruim. O que são jogos eletrônicos? Para começar, jogos eletrônicos são que rodam em sistemas eletrônicos conhecidos como plataformas, como computadores, consoles, celulares e vários outros dispositivos. Esses jogos podem ser usados desde lazer e entretenimento até em cenários profissionais, como campeonatos e torneios que possuem recompensas. Esses jogos podem derivar de vários gêneros, no qual irei explicar agora. Assim como filmes e músicas, os jogos também possuem gêneros, como FPS, que são jogos normalmente de tiros e em primeira pessoa, como Valorant, CSGO, Fortnite, Call of Duty e Free Fire. Nesses jogos é o mais fácil vermos o cenário competitivo, onde profissionais que treinam diariamente se enfrentam para ganhar prêmios. Nesse gênero, há uma grande polêmica em torno da oficialidade dos jogos como um esporte. Outro gênero bastante conhecido é o RPG eletrônico. Diferente da RPG de mesa, onde você interpreta um personagem fictício, no RPG eletrônico, controla um personagem que geralmente não possui itens, e conforme o jogo avança, ele fica mais poderoso. Alguns exemplos são Final Fantasy, The Witcher e The Elder Scrolls. Além disso, há variações do gênero RPG, tais como MMORPG, Roguelike, RPG e etc. Porém, não é só os gêneros que definem o jogo. Coisas como as músicas e a história influenciam muito a perspectiva do jogo, e é sobre isso que iremos falar agora. A história de um jogo é importante para o desenvolvimento de seus acontecimentos que ocorrem no decorrer do jogo. Ou seja, sem história, um acontecimento não teria um contexto pré-definido, assim tirando sua lógica. Mas a história de um jogo não é importante por causa disso. Há uma parte do público que não se importa apenas com a jogabilidade do jogo, mas sim com a história. Logo, fazer uma história simples ou complexa pode atrair vários públicos, como o jogo Hollow Knight, que atrai o público pela sua história, sua arte e sua jogabilidade. Porém, é uma parte do jogo que apenas se joga por ser famoso. Mas também, só a história não complementa o jogo. A música possui um papel importante na construção do jogo. E agora, o Gabriel explicará os temas seguintes. A música é um elemento essencial para o provimento do jogo pelos jogadores. As músicas não são importantes apenas para o jogo ter algum tipo de som. As músicas são o que caracterizam os cenários, personagens principais, vilões, situações emocionantes, nostalgia, etc. Uma música pode te fazer sentir que você está dentro de certa situação apresentada pelo jogo, como um cenário devastado que é caracterizado pela música Crimson de Terraria. Ou uma batalha de justiça, Battle Against a True Hero, uma música de Undertale. Músicas de jogos mais clássicos como Minecraft podem causar a sensação de nostalgia, como Suiden. E também há músicas que lhe dão a sensação de acolhimento, como a música Home, de Undertale. As músicas também podem servir de inspiração para artistas ou qualquer pessoa em geral, pois as músicas podem causar sentimentos que ajudam na criação de projetos ou algo do tipo. Porém, os jogos também causam impactos negativos e positivos na sociedade, e é sobre isso que eu irei falar. Os jogos podem melhorar várias habilidades no ser humano, como em um jogo de tiro, que melhora seus reflexos, a coordenação motora, a capacidade de trabalhar em equipe e a tomada de decisões em situações rápidas. Ou em um jogo como Stardew Valley, no qual você cria uma fazenda do zero, e caso não consiga ajustar uma rotina, você não consegue avançar no jogo. Isso pode ajudar um pouco na questão da procrastinação do ser humano, que é basicamente quando você adia uma tarefa. Também há jogos online em que você pode fazer amizades, talvez ajudando um pouco na questão de socialização das pessoas. Porém, não há só pontos positivos nos jogos. Pelo contrário, há muito mais pontos negativos do que positivos, como os que falarei agora. Os
Os vícios são causados geralmente pela liberação excessiva de dopamina, hormônio relacionado ao sentimento de realização. E os jogos fazem justamente isso, te dão um objetivo e ao completá-lo, há um sentimento de realização. Isso se torna um loop, que faz você ficar preso nesse jogo, como é o caso do jogo chamado Genshin Impact. Além desse jogo ter muito conteúdo, há sistemas de missões diárias que lhe dão recompensas. E conforme o tempo passa e você para de concluí-las, isso começa a se tornar uma culpa, fazendo você jogar este jogo diariamente. Mas jogos que não possuem um fim específico, como jogos de tiro, também são altamente viciantes, pelo fato de existirem partidas que valem pontos para se subir um elo. Classificação de basicamente o quão bom você pode ser nesse jogo. E este elo nunca é fixo, visto que sempre após um período de tempo, este elo volta a ser zero. O gasto inconsequente de dinheiro é um dos problemas mais sérios em relação aos jogos, seja ele ao comprar um jogo ou gastar o dinheiro dentro desse jogo. No primeiro caso, que seria ao comprar jogos, não há muito gasto inconsequente, apenas quando há várias versões que mudam algum tipo de conteúdo no jogo. Porém, nesse caso, apenas colecionadores que talvez iriam gastar comprando todas as suas versões, e isso seria um gasto inconsequente de dinheiro. Porém, há jogos chamados de Pay to Win, pagar para ganhar, que é o jogo onde você faz microtransações dentro dele, comprando itens para ficar à frente de outros jogadores. Um belo exemplo é Genshin Impact, principalmente com seu sistema de ganho de armas e personagens, chamado Gacha. Em resumo, o sistema de Gacha é um sistema de caça-níquel, no qual os jogadores rodam usando uma certa quantidade de moedas virtuais, e essas que podem ser obtidas jogando o jogo ou pagando para ter elas. Ok, agora que você sabe o que é o sistema de Gacha, deve estar se perguntando: e daí, qual o problema desse sistema? Vou usar o Genshin Impact para explicar. No jogo você consegue gemas, em geral de duas formas, explorando e jogando o jogo ou pagando. Porém, há um problema nesses métodos. Supomos que você zerou o jogo, explorou todo o mapa e não consegue mais fazer nada para ganhar essas gemas. Porém, você quer ganhar um personagem muito importante para você. Agora me diga, como você conseguiria ele? Simples, pagando. Usando esse sistema de gacha, a empresa desse jogo, chamada MiHoYo, faturou 10 bilhões de reais em um ano apenas nos celulares. E a questão não é que eles faturam muito e não investem no jogo. A questão é que há pessoas que gastam parte de seu salário apenas para ter o sentimento de realização de conseguir certo personagem. Isso se torna quase desumano. Você basicamente pega uma pessoa, vicia ela em algo e deixa ela presa naquela coisa, rendendo dinheiro para você, quase infinitamente, principalmente no jogo Genshin Impact, que ainda tem muito conteúdo por vir. Agora nós iremos mostrar as entrevistas que fizemos, uma com o Arthur, um estudante da ETEC, e outra com o Gabriel, uma pessoa viciada em jogos. Sendo que na entrevista com o Arthur nós teremos imagens, e na entrevista com o Gabriel não, pois a entrevista foi online. O que você acha sobre vícios em jogos digitais? Vício em jogos digitais é uma coisa muito séria, porque pode levar a vários tipos de doença, como obesidade, ansiedade, depressão, e eu apoio muitas pessoas a saírem de casa e fazer esporte. Os lados positivos e negativos em relação aos jogos para os jovens. O lado positivo é que os jogos estimulam muito o entendimento da pessoa, tipo, eles estimulam a pessoa a pensar em como ela vai, tipo, passar uma fase ou até mesmo como que ela vai fazer o objetivo dela dentro daquele jogo. Isso eu acho muito importante. Os lados negativos eu acho que causa miopia, porque eu já joguei bastante na minha vida e, como eu tinha falado, ansiedade, depressão, a pessoa vai começando a ficar viciada naquilo e não é bom. Qualquer tipo de vício não é bom para nada. Ok, muito obrigado. Qual sua opinião sobre jogos? Uma forma muito rica na área de entretenimento e conhecimento. Porém, um ponto negativo dos jogos eletrônicos é a falta de custo-benefício. Digo isso por causa de muitos jogos, consoles ou computadores, muitas vezes são extremamente caros, que custam muito dinheiro. Você acha que jogos eletrônicos podem deixar pessoas mais violentas, estressadas ou até mesmo tristes por alguma coisa?
Eu concordo na parte de estresse. Porém, no meu conhecimento, é muito raro jogadores ficarem tristes ou violentos. Eu tenho conhecimento que casos de violência ou tristeza em jogadores já aconteceram, casos até de homicídio. Porém, nessa indústria de jogos eletrônicos, a chance de casos extremos, como agressões físicas ou crises de pânico por causa de jogos eletrônicos, é quase nula. Bom, depois de muito falatório, é aqui que eu me despeço de todos vocês. Sinceramente, eu não sei se esse trabalho ficou incrivelmente bom, mas agradeço por ter feito ele, porque além de descobrir várias coisas sobre pessoas e jogos, eu acabei ganhando certa experiência com edições de vídeo. Espero que tenham gostado e até mais!